Seja bem-vindo a uma jornada fascinante por uma das profecias mais enigmáticas da história. Desde o século XII, a profecia dos papas, atribuída a São Malaquias, tem alimentado a curiosidade e instigado debates. Seria apenas um mito medieval ou há, de fato, uma misteriosa conexão entre cada pontífice e as descrições dessa antiga lista? O que já se concretizou? O que ainda está por vir? E o que tudo isso significa para o futuro da Igreja? Vamos desvendar esse enigma juntos. A profecia dos papas, atribuída a São Malaquias, supostamente escrita no século XII, consiste em 112 lemas latinos que descrevem simbolicamente cada papa, desde Celestino II, eleito em 1143, até o último, designado como Petrus Romanus. Muitos estudiosos consideram os lemas anteriores ao século XVI bastante precisos, enquanto os posteriores são mais vagos, gerando muitas interpretações subjetivas. As profecias de São Malaquias de Armagh, um arcebispo irlandês do século XII, consistem numa lista de frases latinas curtas que alegadamente descrevem cada papa da Igreja Católica, desde o Papa Celestino II, eleito em 1143, até o último Papa, identificado como Pedro o Romano. Vamos comentar alguns exemplos de lemas ou cognomes atribuídos por Malaquias e como eles se relacionam com os papas reais. Por exemplo, o cognome Castro Tiberis, do Castelo do Tibre, atribuído ao Papa Celestino II, 1143 até 1144. Guido de Castelo nasceu perto do rio Tibre, o que corresponde diretamente ao lema de Malaquias. O cognome Pastor Angélicos, pastor angélico, foi atribuído ao Papa Pio XII, 1939 até 1958. Foi chamado por muitos de Papa da Paz, especialmente durante a Segunda Guerra Mundial. Sua espiritualidade e postura pastoral o fizeram parecer um pastor angélico para seus contemporâneos. De acordo com as profecias de Malaquias, o cognome Flos Florum, Flor das Flores, foi atribuído ao Papa Paulo VI, 1963 até 1978. Seu brasão de armas continha 3 flores de lis, tradicional símbolo heráldico de Flor das Flores. De acordo com Malaquias, o cognome de Medietate Lunae, da meia-lua, dado ao Papa João Paulo I, 1978. Nasceu durante uma meia-lua e seu pontificado durou exatamente um ciclo lunar. Ele reinou por apenas 33 dias. Morreu na meia-lua de seu pontificado. De acordo com as profecias de Malaquias. O cognome de Labore Solis, do trabalho do sol, atribuído ao Papa João Paulo II, 1978 até 2005. Nasceu e foi sepultado em dias de eclipse solar, 18 de maio de 1900 e 28 e 8 de abril de 2005. Foi um Papa extremamente ativo, cuja luminosidade simbólica resplandecia em cada ação. Percorreu o mundo como o sol que traça sua trajetória pelo céu, irradiando luz e presença. De acordo com as profecias de Malaquias, sua missão estava profundamente alinhada a esses atributos. O cognome Gloria Olivae, a glória da oliveira, atribuído ao Papa Bento XVI, 2005 até 2013. Alguns associaram este lema com a Ordem de São Bento, cujos membros também eram conhecidos como Ramo da Oliveira. Joseph Ratzinger escolheu o nome Bento, possivelmente remetendo a essa ordem.
interpretação ligada ao nome Bento. O Papa de número 111, Francisco, de 2013 até 2025, não possui um lema atribuído diretamente às profecias. Embora muitos estudiosos modernos considerem que o texto foi provavelmente escrito por volta de 1590, durante uma época de intensa disputa papal, e atribuído retroativamente a Malaquias para ganhar autoridade. Em resumo, não é possível afirmar com certeza que São Malaquias acertou todos os cognomes dos futuros papas de forma profética, especialmente os lemas após o século XVI. O contexto histórico e a origem duvidosa do manuscrito levantam suspeitas de que muitos dos acertos anteriores a essa data possam ter sido escritos depois dos acontecimentos, ou seja, com conhecimento prévio. Conclusão: até o século XVI, muitos lemas parecem se encaixar perfeitamente, mas isso pode ser porque foram escritos com base no que já havia acontecido. Depois disso, os lemas são geralmente genéricos e a correspondência com os papas depende bastante de interpretação simbólica, muitas vezes subjetiva. Último lema. Petrus, Romanos ainda gera debates, pois ele seria o último papa segundo a profecia. Após o 111º papa, o texto termina com um parágrafo adicional. Durante a perseguição final, a Santa Igreja Romana reinará Pedro, o Romano, que apacentará suas ovelhas em muitas tribulações. Após essas coisas, a cidade das 7 colinas será destruída, e o juiz terrível julgará seu povo. Analisando um pouco mais essa profecia, São Malaquias teria escrito uma lista de 112 lemas latinos, cada um correspondente a um papa ou antipapa até o fim da Igreja Romana. A profecia termina com um trecho que se distingue claramente dos outros lemas, sendo o único com um texto mais longo e dramático. Na perseguição final da Santa Igreja Romana, reinará Pedro Romano, que apacentará as ovelhas em meio a muitas tribulações. E quando estas estiverem concluídas, a cidade das 7 colinas será destruída, e o juiz terrível julgará o povo. Fim. Esse trecho, que fecha a lista, tem sido lido por muitos como um eco direto da escatologia cristã, especialmente dos seguintes textos: Apocalipse 17 e 18 e a cidade das 7 colinas. Para tornar a análise mais objetiva, vamos direcionar nosso foco às profecias mais recentes e explorar seus possíveis significados no contexto atual. Quanto à sua outra questão, a profecia de São Malaquias é frequentemente relacionada às interpretações escatológicas do fim dos tempos. Embora não haja uma conexão direta e explícita entre suas descrições e os textos bíblicos do Novo Testamento, alguns estudiosos traçam paralelos com passagens como Mateus 24, 2 Tessalonicenses 2 e o Apocalipse de João. A referência ao último Papa e ao juízo final na profecia pode ser vista como uma possível alusão ao conceito de parousia, ou seja, a segunda vinda de Cristo e ao período de tribulação descrito no Apocalipse. No entanto, essas interpretações variam conforme o olhar teológico e histórico de cada pesquisador. Vamos realizar uma análise comparativa entre a profecia de São Malaquias e alguns trechos do Novo Testamento que são frequentemente relacionados ao fim dos tempos. Mateus 24. Os sinais do fim. Jesus descreve eventos que precederiam o fim dos tempos, como guerras, perseguições e falsos profetas.
Alguns estudiosos veem paralelos entre essa passagem e a ideia de um último Papa na profecia de São Malaquias, que governaria em meio a tribulações antes do juízo final. 2 Tessalonicenses 2. O homem da iniquidade. Paulo fala sobre um período de apostasia e a chegada do homem da iniquidade que se oporia a Deus antes da segunda vinda de Cristo. Alguns interpretam que a profecia de São Malaquias pode sugerir um tempo de crise na igreja, alinhando-se com essa visão. Apocalipse de João, o juízo final. O Apocalipse descreve a destruição de Roma e o julgamento final, o que se conecta diretamente ao trecho final da profecia de São Malaquias. Pedro Romano apacentará as ovelhas em meio a muitas tribulações, e então a cidade das 7 colinas será destruída, e o juiz terrível julgará o povo. Essa descrição é vista por alguns como uma referência ao fim da Igreja Católica ou ao retorno de Cristo. Embora essas conexões sejam especulativas e não haja uma relação direta entre a profecia e a Bíblia, muitos estudiosos e teólogos exploram essas possibilidades, conectar as profecias de São Malaquias com a escatologia bíblica, especialmente com o Novo Testamento. Apocalipse 17 e 18. A Babilônia e a cidade das 7 colinas. A cidade das 7 colinas é uma referência clara a Roma, tanto na profecia de Malaquias quanto em Apocalipse 17, versículo 9. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças representam 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. A mulher do Apocalipse, chamada de Babilônia, a Grande, tem sido interpretada por alguns como símbolo da Roma pagã, ou Roma corrompida, dependendo da linha teológica. A destruição dessa cidade, no Apocalipse, capítulos 17 e 18, ecoa a previsão de Malaquias de que a cidade das 7 colinas será destruída. Alguns teólogos universalistas e espiritualistas interpretam a figura de Pedro Romano não como uma pessoa literal, mas como um símbolo do retorno ao início, ou um novo ciclo de liderança espiritual que culmina na unificação da fé em meio ao colapso das estruturas religiosas. Para outros, ele pode representar uma igreja espiritual onde Pedro é o arquétipo do pastor e Romano simboliza o peso da tradição. A profecia não é reconhecida oficialmente pela Igreja Católica, embora muitos a tenham estudado ao longo dos séculos. Sua conexão com o Novo Testamento é rica em simbolismo e abre espaço para interpretações escatológicas profundas, especialmente quando alinhada ao Apocalipse. Seja literal ou simbólica, ela convida à reflexão sobre o estado espiritual da humanidade e da Igreja. E então surge a grande questão: o que essas profecias revelam sobre o futuro da Igreja? Segundo as profecias de São Malaquias, o futuro da Igreja caminha para um tempo de grande tribulação espiritual, perseguição e julgamento final, mas não necessariamente um fim definitivo da fé cristã. Trata-se antes de uma purificação escatológica, como prefigurada no Apocalipse. Pedro Romano simbolizaria um último Papa fiel à tradição apostólica, mas atuando num tempo de intensa perseguição e caos espiritual. Essa figura pode representar a liderança espiritual da Igreja durante um colapso global, moral, político ou até natural. Representa o último líder espiritual antes do juízo, ou seja, simboliza fidelidade às raízes apostólicas, como São Pedro. Apacenta um rebanho fiel em meio a uma crise moral e espiritual global. Isso se alinha com passagens de Mateus 24, Apocalipse 13 e 2 Tessalonicenses 2, onde se fala de um tempo de engano, anticristo e juízo. Queda de Roma. A frase "a cidade das 7 colinas será destruída"
é frequentemente interpretada como uma metáfora para Roma, o coração do catolicismo. Contudo, também pode ser vista como um símbolo do sistema corrupto mundial, conforme descrito em Apocalipse 17 e 18, onde se faz referência à Babilônia. Essa interpretação pode ser compreendida de duas formas: espiritualmente, como uma queda moral da Igreja, ou de maneira literal, representando uma possível destruição física, perda de influência ou até mesmo uma cisão institucional. Depois do último Papa, viria o julgamento final, o fim do ciclo da Igreja visível como a conhecemos, seguido pela manifestação plena do Reino de Deus. E após isso, extinção ou renovação. A tradição católica e a interpretação mística da profecia não sugerem o fim da Igreja enquanto corpo de Cristo, mas sim uma grande purificação, uma dissolução da estrutura corrupta ou comprometida, e talvez uma renovação espiritual com os fiéis remanescentes, como os pequenos rebanhos de Lucas 12:32. No sentido espiritual, essa profecia pode ser interpretada não como o fim da fé cristã, mas como o encerramento de uma era e o início de uma nova etapa. O surgimento de um remanescente fiel, os verdadeiros seguidores do Cristo. Assim como no Apocalipse, a destruição é sucedida por renovação. A Igreja visível pode enfrentar adversidades, mas o corpo místico de Cristo permanecerá inabalável até a plena manifestação do Reino de Deus. E você? O que pensa sobre essa profecia? Será que o próximo Papa terá as características de Pedro Romano? Compartilhe sua opinião nos comentários, pois sua perspectiva enriquece essa discussão. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. E obrigado por dedicar seu tempo a explorar esses mistérios comigo.